Quem é outra pessoa, meu Deus, que entrou? Boa tarde, pessoal. Só colocar aqui o Rodrigo na live e a gente já. Boa Olá, Helder. tarde. Boa tarde, Boa, Rodrigo. Tá me ouvindo? tô ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Quero dar boa tarde a todos, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, pela grande honra de me dar essa oportunidade de estar representando todos os contadores do Estado, principalmente aqueles que trabalham com contabilidade eleitoral. E estamos passando por um momento de grande dificuldade para todo mundo, mas se Deus quiser nós vamos sair dessa. Apresentar aqui o Rodrigo, para quem não me apresentando, eu sou Helder, contador público e contador também eleitoral, Vai dar e interferência. foi me dada a missão de coordenar a comissão de contabilidade eleitoral nessa campanha de 2020, juntamente com outros meus colegas, doutor Cláudio Freitas, doutor Vartanhas, doutor Leonardo, doutor Fábio e doutor Ricardo Abreu. Tá? Nós estamos à frente aí da comissão, Rodrigo, de contabilidade eleitoral do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará. Tá? Rodrigo, lhe agradecer imensamente que desde o primeiro contato que nós tivemos, você já acatou de antemão, está aqui falando sobre a contabilidade eleitoral. De um lado, a gente, que nós estamos na execução direta da contabilidade, no dia a dia, e você que está do outro lado, vendo a visão tanto fiscalizadora como também o que pensam as instituições fiscalizadoras sobre a contabilidade eleitoral. Para quem não conhece, o Rodrigo é secretário de Auditoria e Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, advogado, professor, colunista, e de antemão, não sei nem se eu poderia falar, Rodrigo, mas já vou aqui estar falando, o Rodrigo está lançando um livro sobre as jurisprudências de prestação de contas de campanha eleitoral, e a nível de país eu desconheço um trabalho dessa magnitude, Rodrigo. Então, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Helder. Para mim é um prazer, uma alegria participar dessa live com você. Eu, de antemão, agradeço também ao convite que me foi feito pelo Conselho. O Conselho não deixa de ser um parceiro da Justiça Eleitoral. Eu já estive lá no CRC, inclusive falando sobre financiamento de campanha, se não me engano, eleição 2016. Já tivemos momentos, né, Rodrigo? Isso. Juntos. Então, pronto. Então, o contador em si, ele é uma figura extremadamente importante no financiamento de campanha. Na verdade, é o contador que conduz todo o processo de prestação de contas desde o comecinho, né? Com a orientação que o contador fornece a partidos e candidatos, com orientações que o contador fornece ao próprio advogado, né? A contabilidade eleitoral, o financiamento de campanha, a prestação de contas envolve muitos aspectos técnicos, sobre os quais, inclusive, o jurista, o advogado, ele nem tem conhecimento, né? Então, a gente sabe que o contador dirime muitas dúvidas, e o contador, portanto, é muito importante nessa atuação específica de um tipo de processo eleitoral, inclusive considerando que o processo de prestação de contas, a partir de 2019, ele passou a ser jurisdicional. Ele deixou de ser um procedimento meramente administrativo para passar a ser um procedimento jurisdicional. Então, muito obrigado pelo convite, eu estarei sempre à disposição para falar para o público aí da contabilidade com relação a atos de financiamento de campanha. Então, a gente pode conversar aqui sobre diversos assuntos relativos a esse tema, inclusive
Agora, com esse impacto dessa loucura aí, dessa Covid-19, algo que tem assustado o Isso. mundo, a gente, todos estamos muito preocupados com essa Sim. situação. Isso talvez já mexa aí, talvez não, já mexeu no calendário Já, eleitoral. já, Rodrigo, já adentrando aqui no nosso tema da nossa live, a gente sabe que o mundo passa por um problema nunca visto antes, né, nessa questão do Covid-19, e isso mexe em todas as áreas. Já se fala, o que mais se pergunta é até onde essa situação vai atingir o processo eleitoral do nosso país. Tá? Já tivemos pronunciamentos da doutora Rosa Weber, ex-presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, e agora o próprio ministro Luiz Barroso, que foi eleito agora para ser o presidente do TCE, eles já se posicionaram falando que até o momento o prazo das eleições continuam. Como é que você vê essa situação hoje, através de alguns prazos, inclusive, já estão, ao nosso ver, comprometidos de uma certa forma, que foi a questão por mais que hoje quase tudo é por internet, e ontem mesmo, se não me falha a memória, foi o TSE soltou uma portaria na questão dos prazos e a forma de se fazer a transferência do vínculo eleitoral do eleitor. O que você pensa? O nosso calendário, nós ainda temos condições de fazer as eleições de 2020 aconteça dentro do prazo? Como é que você pensa nessa situação? Ok, você está tocando aí num ponto extremamente difícil e ninguém tem resposta para essa situação. Quando se fala em processo eleitoral, você pode adotar dois marcos para a definição de processo eleitoral. Existem vários marcos, existem vários parâmetros por meio dos quais você pode definir o que seja um processo eleitoral. Mas se a gente considerar o processo eleitoral se iniciando com aquele prazo final do alistamento do cadastro, ou seja, 6 de maio, agora próximo, 6 de maio, o marco inicial é um dos marcos, pode ser um marco inicial, 6 de maio, então a gente já tem um prejuízo aí para o calendário eleitoral, porque se a gente se lembrar, nós estaríamos exatamente nesse momento, agora 21 de abril, naquele procedimento de mutirão ali no centro de eventos, né? As pessoas buscando os serviços eleitorais, transferência, alistamento, e qualquer tipo de serviço eleitoral que pode ser prestado até o dia 6 de maio. Então, o dia 6 de maio em si já tem um prejuízo aí para o calendário eleitoral. Se a gente considerar o marco final como a data da diplomação, a gente também pode ter aí alguma incerteza, inclusive com relação a essa data. Então, esses dois prazos, eles são dois hiatos do calendário eleitoral. Você fez uma pergunta aí dificílima. Nós temos duas situações certas hoje no Brasil. Quais são as duas certezas? Pelo menos para mim, eu estava refletindo sobre isso esses dias. Duas certezas hoje grandes. Uma, que a eleição ela está prevista na Constituição Federal para se realizar no dia 4 de outubro de 2020. Então, essa é uma certeza absoluta que nós temos, porque o prazo das eleições ele está fixado na Constituição. Para mudar a data da eleição, a rigor, do seu ponto de vista formal, tem que ser por emenda constitucional para mudar essa data. Então, isso é uma certeza. A eleição está prevista para o dia 4 de outubro. E a outra certeza é de que ninguém sabe se a eleição vai se realizar no dia 4 de outubro. Ambos os ministros, ministra Rosa Weber e ministro Luiz Roberto Barroso, disseram dias atrás que não se tinha um cenário para se falar em mudança de prazo e que, portanto, não ia haver mudança de prazo. Mais recentemente, o ministro Barroso, presidente do TSE, ele já cogitou ali muito rapidamente na possibilidade de se ter aí algum tipo de mudança com relação à data da eleição. Infelizmente, no presente momento, não dá para saber. Se de repente em junho aí aparecer uma vacina ou alguma ideia advinda da ciência que possa trazer uma volta, nem que seja gradual, às atividades normais da população, se isso ocorrer em junho, em maio, a opinião minha é totalmente isolada minha, eu não acredito nisso, mas de repente em junho houver essa situação, talvez a eleição, embora de repente alguns prazos do calendário já tenham sido passados, mas talvez não
não haja necessidade de mudar a data da eleição, já que mudar a data de eleição, tanto há a necessidade da mudança da Constituição, sob o ponto de vista formal, quanto a necessidade até da mudança da 9.504, que é a lei das eleições, que também fixa essa data, né? Passando pelo Congresso Nacional novamente. Então, é difícil essa sua... Tenho uma live essa semana, Rodrigo, até com o doutor André, jurista e eleitoral, e a professora Marilda, se falando sobre, inclusive, ser uma causa pétrea o prazo das eleições acontecerem dia 4 de outubro. Você entende que seria uma causa pétrea também esse prazo? Pois é, esse é um objeto de discussão grande. O que dá para dizer é o seguinte, a ministra Rosa Weber despachou um ADI muito recentemente com relação à mudança daqueles prazos relativos à filiação partidária, né? A gente sabe que esse prazo se findou agora em abril e essa situação da pandemia ela trouxe prejuízos para as mudanças partidárias e cadastramento e manuseio de sistema e por aí vai. Nessa decisão da ministra, ela indeferiu qualquer alteração com relação às regras relativas à resolução que trata do calendário e também nesse assunto específico, mas se você pegar a ADI, eu não tenho aqui o número da ADI, mas se você pegar a ADI, a própria ministra, ela deixa ali uma margem jurídica de raciocínio para se entender exatamente dessa forma, né? Vai ter que ter algum tipo de dispositivo jurídico lá na frente, se houver necessidade de mudança da data da eleição, se de repente no dia 4 de outubro não puder haver acumulação de gente em locais, né, por conta da possibilidade do contágio, tem que aparecer uma saída jurídica, uma solução jurídica para essa situação. Existe uma previsão no Código Eleitoral, eu estava estudando sobre isso recentemente, no sentido de o juiz eleitoral, em algumas situações específicas, por um motivo específico ou um cenário específico, o juiz tem autonomia jurídica ou autorização normativa para, numa situação excepcional, ele suspender a programação da eleição. Claro que isso ocorre ali às vésperas do dia do pleito ou mesmo no dia do pleito. Então o juiz ele tem autorização normativa no Código Eleitoral para suspender os atos e reprogramar uma eleição como se fosse uma eleição suplementar. Ora, se o Código Eleitoral traz uma hipótese de suspensão numa situação dessa para uma eleição municipal e a cargo do juiz eleitoral, quem sabe não pode haver uma construção de um argumento jurídico para, de repente, o próprio Supremo ou o TSE, devidamente motivado, levar a data da eleição para um dia em que, de repente, isso possa acontecer. Sem nenhuma discussão aqui, eu não acho até absurdo aquela discussão com relação à unificação de eleição ou prorrogação de mandato, isso não. Seria uma situação extremamente excepcional para resolver um problema da data da democracia, da festa democrática. Então, é preciso que se veja essa situação, talvez, se for o caso, essa seja a saída. Compreendo, Rodrigo. Eu também concordo com o seu ponto de vista. Acho que praticamente impossível levar essas eleições de 2020 para 2022. Teria que ser estendida aí, no máximo até dezembro, como o próprio ministro Luiz Barroso já citou. Agradecer aqui a presença, o Rodrigo entrou aqui na nossa live, o Délcio Galdino. O Délcio é membro da Comissão Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade do Estado do Ceará. Nós separamos para essa live alguns temas de suma importância para a contabilidade eleitoral. Infelizmente, nós temos um tempo restrito aí do Instagram, que é apenas de 1 hora, senão a gente bateria, Rodrigo, aqui o recorde do Wesley Safadão em live de 13 horas falando sobre contabilidade eleitoral e não terminaríamos, né? Um dos temas que eu separei para a gente conversar, Rodrigo, sobre a contabilidade eleitoral é o momento que nós estamos, o momento atual, que é o momento de pré-campanha, onde todos os possíveis candidatos eles já poderiam estar se apresentando nos seus municípios, nos seus locais que eles acham que vão ser possivelmente candidatos. Semana passada, nós tivemos uma senadora da República eleita, onde ela foi cassada a nível de TSE por abuso de poder econômico. Quando se foi analisar, ela tinha gasto
na pré-campanha muito mais do que o limite exatamente da campanha. Então, eu queria conversar contigo do que pode acontecer, o que o candidato pode fazer na pré-campanha, a forma dele gastar. Essa pré-campanha, a gente entende que foi um modelo muito parecido do modelo americano, onde lá acontece muito isso, a participação, inclusive eleições dentro dos partidos. Aqui a gente não tem ainda essa situação. E a gente entende que quem teria que participar efetivamente da pré-campanha, como gasto de pré-campanha, seria muito mais o próprio partido arcando com essas despesas do que o próprio pré-candidato. Então, teve essa situação lá com a senadora, se não me falha a memória, senadora de Roraima, ou foi do Mato Grosso, e ela foi cassada pelo TSE, uma vez que foi considerado abuso de poder econômico na pré-campanha dela, onde nas análises foram gastos valores muito mais do que da própria limite de campanha. Eu queria que você, por favor, tecesse alguns comentários sobre isso. Até onde pode o pré-candidato fazer uso de volumes de recursos dele nesse momento de pré-campanha? Foi a senadora lá do Mato Grosso, se eu não me engano. Decisão Mato Grosso, agora de isso. abril. Decisão de abril em que foi ela semana teve passada, né? Aí. Isto. Foi. Olha só, Helder, com relação ao limite de gastos, esse tema é muito interessante. Fazendo um histórico aqui, até a eleição 2014 não havia limite de gastos. A gente sabe que a Lei 9.504, Lei das Eleições, ela dizia lá que o limite de gastos ia ser definido por lei. O legislador ia definir regras sobre limite de gastos. Como até a eleição 2014 não havia essa lei que definisse limites ou tetos, então não se tinham limites. Os limites eram definidos pelos partidos, pelos candidatos. Então não havia, na prática, limites. Eleição 2016 foi que houve mudança para esse assunto. A Lei 13.165, 2015, ela definiu alguns limites de gastos. Aliás, ela definiu os limites de gastos, inclusive com base na eleição 2012. Eleição 2016 foi eleição municipal também. Então, para 2016, a lei, o legislador definiu percentuais. Se calculavam percentuais sobre aqueles valores... O valor gasto na última eleição. Última eleição, 2012, né? 2018 também houve limite de gasto, só que se mudaram as regras, foram valores nominais. E agora, 2020, o legislador, às vésperas daquele prazo lá da anualidade, do artigo 16 da Constituição, baixou uma lei, o Congresso, o presidente sancionou uma lei dizendo que os limites de gasto são aqueles mesmos valores estabelecidos em 2016, com a correção lá do índice do IBGE. IPCA. IPCA, exatamente. Definido pelo IBGE. Isso. Isso. Então, o interessante dessa situação, que eu vi, do ponto de vista jurídico, é que a gente está diante de um cenário que é assim. Em 2016, havia lei, do ponto de vista formal, definida esses limites, percentuais calculados. Me lembro que, à época, o TSE baixou uma portaria definindo esses limites para os milhares de municípios do Brasil. Prefeito, se houvesse segundo turno, primeiro turno, se houvesse segundo turno e vereador. Então, existe uma portaria TSE estabelecendo todos esses limites. Agora, em 2020, para 2020, interessante é que o legislador, essa lei de 2016, só voltando, ela foi revogada pela lei do limite de gasto 2018. 2018, em 2017 se revogou a lei que valeu para 2016 e em 2018 se fixaram outros parâmetros para 2018. Ou seja, a lei que estabeleceu regras para 2018 revogou aquela lei que estabeleceu regras para 2016. Aí a lei nova agora, para a eleição 2020, diz assim, ficam valendo aqueles valores estabelecidos em 2016. Ora, mas aqueles valores estabelecidos em 2016, sob o ponto de vista normativo, ele não existe mais, porque eles foram revogados pela lei 2018. Ou seja, existe aí uma situação, sob o ponto de vista jurídico, estranha, porque você trouxe uma previsão agora com base numa lei
que valeu para 2016, que não existe mais. Essa lei não existe mais no ordenamento jurídico. Mas na prática vai ter que ter limites. Ou seja, o TSE Isso. vai baixar uma nova portaria fixando novos valores, com a correção até julho de 2018, O 2020. TSE tem até o dia 20 de julho para baixar essa portaria com os valores do que cada candidato pode fazer o uso de recursos. E vai ser, como você falou, Rodrigo, vai ser baseado exatamente na última eleição, na eleição de 2018, né, para acrescentado o IPCA em cima. Isso. Outra situação que, dando continuidade, o nosso colega Cláudio Freitas, Rodrigo, ele pergunta se a pré-campanha não seria de responsabilidade do partido. Eu vejo que, basicamente, a pré-campanha deve ser, sim, realizada pelo partido, mas como também o pré-candidato, ele pode ter despesas com essa pré-campanha. Não pode acontecer como aconteceu com a senadora, o abuso de poder econômico, no caso, onde ela se dispôs a gastar muito mais até do que o limite de campanha estabelecido por ela. Você entende dessa mesma forma que a pré-campanha, quem tem que realizar é o partido político? Se você for analisar o seu ponto de vista da despesa em si, do gasto em si, sim, certo? Porque o partido é quem tem meios hoje para realizar contratações com relação a atos de, entre aspas, pré-campanha ou campanha do pré-candidato. Despesas administrativas, agora, inclusive, né? Exatamente. O que o candidato pode fazer agora é ele contratar uma despesa. Agora, a efetivação da despesa, ou seja, o gasto da despesa em si, o dispêndio do valor, o desembolso do valor, ele só vai poder ocorrer quando o candidato tiver a conta bancária, né? Quando ele puder realizar aquela despesa. E aí mas aí já é a campanha eleitoral, já é uma despesa de campanha eleitoral. Isso. Que aí ele tem que seguir aqueles padrões para poder fazer o gasto. Ele ser candidato através lá da convenção, depois o registro de candidatura, o CNPJ, a abertura da conta bancária e os recibos eleitorais, né? Exatamente. Os 4 requisitos, condição sine qua non, né? Isso, registro de candidatura, emissão do CNPJ, abertura da conta, que só ocorre com o CNPJ, e emissão do recibo, exceto naquelas 2 hipóteses específicas. Teve uma pergunta para saber de qual índice ia ser atualizada essa despesa. O índice é o IPCA, que é o índice de produto ao consumidor amplo, né, o que é calculado baseado nos levantamentos do IBGE. Isso. Rodrigo, a resolução... Sim, eu fiz uma conta rápida. Você citou aí o livro, né, que vai sair, está no prelo. Então, até eu fiz uma perguntando conta aí, Rodrigo. Pois é, eu fiz uma conta rápida, eu calculei, eu atualizei esses valores, ficou ruim agora aqui para minha internet, não sei se para você. Eu tô te ouvindo bem, eu tô te ouvindo. Pronto, Fortaleza, eu atualizei esse valor agora para fevereiro, certo? O limite de gastos para o primeiro turno, prefeito de Fortaleza, é 14 milhões e 100 mil reais, arredondando. 14 milhões 100.676,84 reais. Se houver segundo turno, arredondando, 5.640.000. Que é 40% do valor total do primeiro turno, né? Exatamente, 40% do primeiro turno. E vereador, 522 mil reais. Isso para Fortaleza, município de Fortaleza. Eu coloquei lá no trabalho uma planilha, um quadro, com todas as capitais do Brasil. Atualizando para fevereiro, óbvio, que não dá para atualizar, o TSE para atualizar esses valores aí em julho, né? Vai ser julho 2016, julho 2020. Isso, até 20 mais ou menos de julho para atualizar esses valores. Rodrigo, dando continuidade aqui à nossa live, a resolução 23607, que é a resolução que vai regulamentar todo o processo de prestação de contas da eleição de 2020, ela traz algumas inovações e algumas situações que nós não tínhamos na eleição passada. Eu escolhi 2 que eu acho de bastante
de valor e importância para a contabilidade. A primeira é a questão do autofinanciamento. Você falou no começo da live, que eu achei bastante interessante, que não tinha esse limite fixado para a despesa. Então, aqueles candidatos que tinham mais valores a dispor numa campanha, eles saíam na frente. E a Justiça Eleitoral teve um trabalho até magnífico para tornar os desiguais iguais. Trouxe para o jogo aquelas pessoas que não têm uma condição financeira tão grande para dispor uma campanha eleitoral. E a Justiça Eleitoral, ela tentou fazer isso limitando valores. E a resolução para 2020, um dos pontos é exatamente esse. Em 2018, já tinha um limite para os candidatos gastarem de recurso próprio, e para a eleição 2020, fixou mais ainda. Colocou 10% do limite total de gasto. Vamos imaginar aqui, você disse que para 2020, até fevereiro, o candidato a prefeito da capital Fortaleza teria aí como limite 14 milhões de reais. Então, a resolução trouxe que para ele gastar com recursos próprios é um limite de 10% dos 14 milhões, que daria 1 milhão e 400 mil. A outra situação, que essa daí eu já li diversas vezes, inclusive já falamos nós dois sobre isso, é a tirada do limite das despesas com contadores e advogados. Não que o contador e advogado que esteja trabalhando na campanha vá deixar de ser uma despesa eleitoral, mas ela sai daquele limite previsto do valor financeiro. Como você entende isso, Rodrigo, essa questão da limitação, tanto do autofinanciamento, como essa, vamos dizer, essa exclusão dos valores pagos a contadores e advogados do limite de despesa? Beleza. Então vamos lá. Com relação ao autofinanciamento, então a gente pode dizer que a eleição 2016 e 2018, o próprio candidato poderia gastar com a própria campanha até o próprio limite de gastos. Então, se essa regra fosse a regra de hoje, o candidato a prefeito de Fortaleza poderia gastar com recurso próprio até os 14 milhões de reais, exatamente. Aí 2020, na verdade, essa previsão, Helder, ela não é nem oriunda da resolução em si, não, a 23.607. Na verdade, essa previsão aí, ela foi estabelecida pelo próprio legislador. Aquela leizinha 13.878, ou foi a 13.877, uma das duas, ela disse lá que o limite de gastos do autofinanciamento é 10% sobre o próprio teto de gastos. Então, é 1 milhão e 400, como você acabou de dizer aí, né? Tem uma discussão grande com relação a isso, exatamente em razão dessa situação da possibilidade do poderio econômico, né? A quebra de armas, a quebra de paridade. Eleição 2018, então, se eu tivesse dinheiro, o candidato que tinha dinheiro, o candidato a prefeito, se o limite fosse os 14 milhões, ele poderia gastar de recursos próprios 14 milhões de reais, né? Agora não, agora tem uma limitação. Ou seja, essa limitação ela passou a ser gradativa mesmo. Em 2014 não havia, 2016 e 2018 passou a ser o limite do próprio teto, e agora 2020 o limite é os 10% do próprio teto. Eu considero interessante essa limitação. Eu já vi pessoas gabaritadas, inclusive, que estudam o assunto, considerar inapropriada essa fixação. Porque ela diz, inclusive, assim, ora, naqueles limites que a maioria dos municípios no Brasil, em que o limite de gasto vai ser 100 e poucos mil reais para prefeito e 15 mil reais para vereador, ora, eu, candidato a vereador, se só posso gastar 10% do limite, eu vou poder gastar só R$ 1.500. Então, eu só vou poder gastar R$ 1.500 na minha própria campanha. E aí, as pessoas que entendem dessa forma têm dito, não sei se isso vai acontecer, ninguém sabe, que essa regrinha não vai prevalecer eleição 2022. Isso vai cair para a eleição 2022. Eu não sei. Dizer que vai cair não dá para dizer porque... Do autofinanciamento? Você fala do autofinanciamento. Você acha que ainda tem possibilidade de cair para essa eleição 2020? Não. Essa eleição não. Eleição para 2022. Não, certo, essa eleição é regra certa já. Fechou, essa eleição não se fala Concordo. nisso.
Tá. morreu. A discussão é saber se essa regra ela é viável, se ela tem algum sentido social com relação à limitação do próprio autofinanciamento. Eu entendo que sim. Ora, se o limite é 100 mil reais, nada mais natural do que eu gaste só os 10 mil reais e eu vá fazer campanha com recurso de quem doe, pessoas físicas, o próprio dinheiro público que pode ser injetado em campanha. Eu não sei se essa regra ela tem algum absurdo, para mim, a minha Sim. opinião específica. Agora, claro, naqueles limites maiores, 14 milhões de reais, quem tem 1.400.000 reais para gastar com recurso próprio, óbvio que nessa proporcionalidade vai sair ganhando com relação a quem não tenha. Mas isso e mais. O que se o limite é 14 milhões, o remanescente, para ele atingir esse limite, ele vai usar recurso de doação em campanha, o próprio Fundo Especial Ou Financiamento de fundo Campanha, partidário. ou fundo partidário, e isso é o preço da democracia. A democracia, ela é cara, Rodrigo, além de ser muito bem-vinda. sim, Então, para mim... sim. Rodrigo, Com quanto à relação questão ao... a exclusão dos contadores do advogado, até já respondendo uma pergunta aqui do Paulo Teixeira, ele pergunta se esses valores não devem ser registrados no SPCE. Eu entendo que sim, até porque continua sendo uma despesa de campanha. Apenas não vai entrar no limite de gastos, mas deve Isso, sim ser registrado no SPCE e colocado como uma despesa de campanha. Só sim, vai ser excluído do limite. isso. Sem dúvida, a resolução ela tem previsão para isso. Então vamos fazer um histórico com relação a essa situação. Eleição 2016 e eleição 2018, havia uma confusão muito grande com relação a essa situação, porque quando surgiu o limite de gasto, e aí vamos estabelecer aqueles exemplos da grande maioria dos municípios ou que são 100 mil reais com a correção para prefeito, 10 mil reais para vereador, né? Se podia gastar, então, numa campanha para vereador até 10 mil reais, e aí como é que muitas vezes o candidato ao partido ia contratar o advogado ou o contador para fazer esse serviço, quando muitas vezes os honorários desses profissionais excediam aos 10 mil reais, por exemplo, né? Mas assim ficou Uhum. contido numa resolução para a eleição 2016, a resolução 23463. Porém, no próprio ano da eleição, o TSE, enfrentando a matéria, sob a relatoria do ministro, então ministro à época, Henrique Neves, pensou na seguinte saída, e aí saiu uma resolução para tanto. Aquelas atividades relativas à consultoria, tanto do advogado quanto do contador, seriam enquadradas como despesa, e, portanto, teria que se Ser observar o teto. contabilizado. Inclusive ser contabilizado. Aquelas atividades do contador e do advogado que tivesse alguma atuação jurisdicional, aí não, aí saia do teto de gastos, que foi uma saída idealizada pelo TSE para resolver essa situação. Essa situação permaneceu em 2018, mas aí agora, em 2020, o legislador trouxe a solução, né? Bem ou mal, trouxe a É, solução. Ou seja, limite de gastos para essas despesas, inclusive tanto a consultiva quanto a jurisdicional, não entra no limite de gasto. Mas sim, deve ser contabilizada, deve ser informada no sim. SPCE, que a Justiça Eleitoral precisa conhecer esse tipo de situação. Só tem uma exceção, Helder, interessante, que é aquela situação em que o cidadão pode fazer o chamado gasto de preferência. Então, se eu quero que Isso. você se eleja, eu posso Dentro gastar dos com você limites, de dentro do limite imposto pela resolução, R$ 1.064, ele pode fazer 1.010. esse gasto, desde que ele não seja restituído desse valor, né? Exatamente. Ou seja, se eu quero que você se eleja, eu posso gastar com você, com a sua campanha, naqueles itens que possa ser objeto de despesa, até esse valor que você falou, R$ 1.064,10, desde que ele não seja restituível, desde que você não informe isso na prestação de contas. A novidade com relação à despesa para profissionais é que eu, enquanto interessado na sua campanha, posso gastar com profissional, advogado e contador, além desse valor. Essa situação Exatamente. não é informada na prestação de contas, não precisa, óbvio, você não vai nem saber, em tese você não vai nem saber, né?
E essa situação ela é exceção a esse valor teto aí de R$ 1.064,10. Rodrigo, mas você tocou num assunto que aí precisa de mais estudo, mais análise da resolução, até para ver como é que os tribunais vão se posicionar. Você fala, o cidadão ele pode pagar um serviço de contador e advogado, além dos R$ 1.064, e o candidato não vai nem saber. Ora, mas para fazer a prestação de contas dele, o contador tem que assinar juntamente com ele e o advogado. Então, assim, essa é uma situação que a gente até já tinha conversado antes sobre isso, que isso precisa de uma análise para a gente saber qual é até onde vai o entendimento do Tribunal Regional, dos tribunais regionais eleitorais nesse sentido. Para não acontecer o que aconteceu, se não me falha a memória, na eleição de 2016, que para deputado, eu acho que teve uma situação que, houve, ao meu ver, houve um erro na resolução, tiraram a letra I, e isso deu uma confusão, que era a questão das doações estimadas em dinheiro, que não se sabia se as doações dos contadores e advogados se entrava no limite de 40 mil, na época era 30 mil, ou se entrava no limite de 10% da renda bruta do ano anterior de quem estava doando. Isso gerou um problema gigantesco. Um amigo, Cláudio Freitas, que está aqui nos assistindo, testemunha que a gente discutia muito isso. Isso aconteceu uma situação de desgaste dos profissionais muito grande na época nessa situação. E eu temo muito que essa situação da resolução venha a acontecer da mesma forma. Tá? Eu acho assim, eu concordo que se tire o valor do contador do limite, tá? Mas nessa parte aí de dizer que um terceiro pode fazer essa despesa e essa despesa nem ser contabilizada, eu trago isso para a prática. Ora, como é que o candidato não vai saber quem é o contador dele? Né? Acho até que o Conselho Federal de Contabilidade já deveria ter se posicionado a respeito disso, tentando de alguma forma limitar essa situação. Se lutou muito pela questão da participação do contador nas prestações de contas. E também se luta muito no processo eleitoral para combater o Caixa 2. Eu entendo que, de uma certa forma, a resolução se perdeu um pouquinho aí nessa situação. Pois é, essa discussão com relação a esse I/O aí, eu me lembro bem dessa confusão. A gente falava isso naqueles treinamentos, nós falamos disso naqueles treinamentos que a gente realizava à época, mas aí houve muito bom senso, pelo menos aqui, com relação ao TRE Ceará. Eu desconheço decisão que tenha desaprovado contas por esse aspecto também, aí específico. Ou desaprovado contas, ou punido quem estava doando pela questão de extrapolar o limite dele. Só lembrando que todo cidadão ele tem um limite de doação para a campanha, que é 10% do que ele oferiu de renda bruta no ano anterior. Caso você extrapole esse limite, você paga uma multa de 100% do valor que ultrapassou os 10%. Então, muito cuidado, quem for doar em campanha, principalmente os profissionais da área da contabilidade. Então, na época, a gente tinha muito medo, Rodrigo, de algumas situações que foi provocada pela dubiedade da resolução da época, né? Rodrigo, a gente já está com 40 minutos aqui de live e tem diversos assuntos. Como eu falei no começo, se o Instagram permitisse, nós teríamos como bater aqui o recorde do Wesley Safadão tranquilo, falando de processo eleitoral, de prestação de contas. É um assunto muito extenso, muito dinâmico, muda muito, mas assim, a gente tem um tempo a percorrer e ainda tem algumas perguntas que eu gostaria de discutir, algumas situações que eu gostaria de discutir com você. Uma delas é a questão do crowdfunding. Mais uma vez, nós tentamos, o Brasil tentou imitar as eleições americanas, criando os crowdfunding. Para quem não sabe, é a famosa vaquinha ou o financiamento público de campanha. Nós, contadores, lá na prática, Rodrigo, nós temos diversas dificuldades com isso. Tá? Eu sou um, Rodrigo, que oriento
aos meus clientes a fazerem a vaquinha ou financiamento público de campanha em último caso. Inclusive, já começa agora em abril, quem quiser fazer isso já pode fazer, em abril não, a partir de maio. Maio, Tá? 15 de maio. A partir de maio, 15 de maio, os possíveis candidatos já podem estar lançando essa arrecadação da vaquinha, do crowdfunding, da plataforma. Procura-se uma empresa que seja cadastrada no TSE e pode fazer. Quais são, na nossa opinião, os principais pontos? O primeiro é saber se cada pessoa que está doando ali tem aquele limite legal de fazer aquela doação. Esse eu acho o principal. Tá? O segundo é a questão da problemática da plataforma. Muitas dessas empresas não estão aptas com a plataforma de acordo com o SPCE. Então, vamos imaginar um candidato a prefeito de Fortaleza. Abre-se uma vaquinha, ele tem aí 1.000 doadores dessa vaquinha. Imagine você fazer esses lançamentos manual, um por um, e tendo cuidado de saber se aqueles 1.000 doadores têm condições de limites de fazer essas doações. Então, assim, existe essa situação na prática da vaquinha, da parte na hora da contabilização. Aí eu queria que você desse sua opinião sobre essa situação. Tá. Olha só, de fato é mais uma situação que o Brasil traz lá das eleições americanas, né? O Brasil, nós não temos tradição ou cultura para o crowdfunding, né? Infelizmente, inclusive para várias outras situações, se vê muito a arrecadação coletiva na literatura, né? Pessoas gabaritadas tentando lançar livro e faz arrecadação coletiva e tal. Com relação à nossa seara aqui, seria mais uma situação talvez afetada aí pelo calendário, pela pandemia e o calendário eleitoral, né? A partir do dia 15 de maio é possível a arrecadação coletiva. A entidade que vai fazer a arrecadação coletiva em benefício do candidato precisa ter cumprido todos aqueles requisitos do artigo 15 lá da resolução. Vários requisitos, né? Basta olhar lá a resolução 23.607. Depois o TSE vai disponibilizar essas informações, mas a partir desse dia, as entidades podem fazer a arrecadação via vaquinha virtual. Existem algumas situações que realmente preocupam, né? Uma delas é a aferição desse limite aí dos 10% sobre a receita bruta do cidadão do ano anterior. Não tem como o candidato controlar esse tipo de situação. Nem o candidato, nem o partido e nem o contador, né? A arrecadação... embora ela tenha gerado movimentação de pouco recurso com relação a 2018, 2016 nem houve, ou seja, isso é muito novo no Brasil. 2016 foi feita uma consulta ao TSE e o então ministro Henrique Neves também foi o prolator do acordo, disse que como não havia previsão legal, não era possível o crowdfunding. 2018 já houve em razão de previsão na própria 9.504, 2020 eu não sei... Muito pouco. Porque, como você falou, o brasileiro não tem essa cultura de financiar campanhas políticas. Isso é diferente lá das eleições americanas. As eleições americanas, o cidadão, as empresas, elas exercem muito esse papel de financiamento de campanha, né? Existe hoje uma crítica muito grande no Brasil, que é a utilização de recursos públicos em campanha política. Então, seria uma vertente... eu não vejo isso acontecendo a curto prazo. Uma vez, como já foi citado, as pessoas não têm esse costume de participar. Então, a longo prazo, seria uma vertente de se colocar o cidadão para financiar a campanha e cada vez mais reduzindo o recurso público em campanhas eleitorais, né? Isso. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que para a eleição 2020 orça em 2 bilhões e 35 milhões de reais, né? Surgiu no Brasil, eleição 2018, exatamente para substituir o financiamento de pessoa jurídica, né? A gente sabe que financiamento de pessoa jurídica, a partir da eleição 2016, não foi mais possível. Primeiro, por conta daquela ADI lá no Supremo, que declarou a inconstitucionalidade dessa forma de financiamento. Empresas, né, pessoa jurídica de um modo geral, a única pessoa jurídica que pode doar é o partido, enquanto pessoa jurídica. Em 2018, essa regra já valeu.
Então, o Fundo Especial veio exatamente para suplantar essa situação, né? No Brasil, não existe cultura de financiamento de campanha por pessoa física. Não existe. Quanto mais na vaquinha virtual. Aí a vaquinha virtual ela traz alguns problemas com relação a controle, sem dúvida. Inclusive para a justiça eleitoral, inclusive com relação a algumas discussões jurídicas que a gente teria aqui o dia todo realmente para falar sobre. Rodrigo, na eleição anterior, nós tivemos uma situação que era a questão da identificação dos doadores em status bancários, né? A resolução, a desse ano, a 23.607, ela traz isso de uma forma muito autêntica, colocando claramente da obrigação e da exigência de se colocar no extrato bancário CPF do doador, aparecer lá o CPF do doador no extrato bancário. Então, uma situação clara como isso é que essa situação não está no poder nem do contador, nem do administrador financeiro, no caso que tiver, e muito menos do candidato. Na eleição passada, os bancos tinham uma grande dificuldade de colocar isso em extrato bancário. Eu mesmo tive uma situação que, para resguardar o meu cliente, eu fiz um documento oficial assinado pelo candidato na época e entreguei ao banco, à instituição financeira, dizendo que ali aquele extrato bancário estava indo contra o que estava disposto no normativo da prestação de contas. Esse ano, a resolução traz isso e mais ainda enfatizou mais ainda essa situação. O que você tem visto a nível de tribunal regional de prestação de contas daquelas pessoas que analisam a prestação de contas nessa situação? Até que ponto um candidato pode se prejudicar, onde os tribunais possam entender que aquilo é uma RONE? Para quem não sabe, para quem não é do meio, a RONE é a receita de origem não identificada. Toda receita para candidato, para partido político ou candidato em período eleitoral, ela tem que ter uma identificação. Então, até que ponto os tribunais podem entender isso como uma RONE? Não está lá, não está no extrato bancário o CPF de quem fez aquela doação. Beleza, você tem visto então, algum problema nesse nível? Vimos. Nós vimos algumas situações específicas. Embora eu também veja muito extrato bancário com informações precisas. CPF, CNPJ, partido e por aí vai. Mas vamos lá. Então você tocou no aspecto interessante e importante. A RONE, que é a recurso de origem não identificado, ocorre exatamente nessas situações que você está falando. E você, enquanto contador, tomou uma providência aí importante, porque o que é que a gente vê na prática? Eu vejo muito na prática a possibilidade de você analisar com boa-fé ou analisar a boa-fé do candidato ou do contador. Quando o candidato, via contador ou via advogado, ele explica a situação. Então, diante de uma hipótese dessa, em que eventualmente o extrato ele não tem a informação daquele CPF que doou aquele recurso em campanha, né? O candidato, ou por displicência, ou por necessidade, ou por qualquer outro motivo, porque não se faz democracia e eleição sem recurso, utiliza o dinheiro. Não transfere aquele recurso de origem não identificada para a conta do Tesouro. Utiliza o dinheiro. Depois, quando a informação ela é fornecida para a Justiça Eleitoral e a gente consegue aferir que aquele recurso doado foi utilizado de uma forma adequada, ou seja, quando a Justiça Eleitoral, na nossa análise técnica, a gente consegue aferir a arrecadação, pelo menos com aparência de licitude, e a realização da despesa com a licitude, muitas vezes essa situação, ela aplicando-se ali, o Poder Judiciário aplica demais os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma situação dessa pode passar sem macular as contas do candidato ou do partido. Helder, notas explicativas. Eu noto, inclusive, Perfeito. que as notas explicativas, elas são um pouco utilizadas, certo? E as notas explicativas, elas são muito interessantes. O contador, muitas vezes, ele pode até auxiliar o advogado nas próprias notas explicativas, porque você consegue tirar das notas explicativas uma informação para a qual ou com a qual o advogado motiva aquela situação fática para explicar que ali, na verdade, não houve uma irregularidade.
não houve má fé, houve uma impropriedade, né? Houve uma situação que na prática não vai macular as contas, né? Fazendo a distinção entre Rony e o FV, né? A fonte Isso, vedada. a Fonte fonte vedada vedada. são aquelas 3 fontes vedadas pela própria lei, né? Pessoa jurídica, recurso oriundo do estrangeiro ou dos permissionários, Missionários. prestadores de serviços permissionários. Isso é fonte vedada. Isso não pode ter Isso. dinheiro em campanha com relação a essas 3 hipóteses. A RONE não, recurso de origem não identificado. Acontece muitas vezes quando você troca o número do CPF do cidadão, né? E o extrato sai de forma equivocada. Mas quando a gente vê que ali há uma falha de ordem formal, uma situação dessa não traz nem a desaprovação das contas muitas vezes, porque a gente verifica que houve uma falha só formal. Perfeito. Rodrigo, nós estamos faltando exatamente aí 10 minutos para terminar a nossa live e já estamos seguindo aí para o final. Uma outra situação que traz a resolução nova é referente à questão das despesas com impulsionamento. Na eleição passada, nós também tivemos bastantes problemas com a questão do impulsionamento na parte contábil, eu diria até assim. Por quê? Basicamente, era uma rede dessas de impulsionamento de propagandas eleitorais, onde tínhamos a dificuldade, primeiro, da questão da nota fiscal. Você tem ideia, muitas notas fiscais, elas foram emitidas após o prazo do envio da prestação de contas, né? Onde elas teriam que ser, inclusive as notas fiscais, contabilizadas pelo princípio da competência. A própria lei eleitoral fala isso, que os gastos são pela competência. Mas pela questão das próprias empresas, isso não foi possível. E nós tivemos que, mais uma vez, oficializar isso. Inclusive, você citou uma situação aí que é extremamente importante para o profissional da contabilidade, a questão da nota explicativa. Lembrando que no próprio sistema de prestação de contas, o SPCE, ele tem o campo para você colocar as notas explicativas, né? O que a resolução traz sobre essa questão do impulsionamento? Aonde eu queria chegar? Ele fala das sobras dos gastos com isso. Os impulsionamentos, você não compra, você não paga um serviço, você compra créditos. É como se fosse a telefonia celular de crédito. E você vai utilizando. Na eleição passada, aconteceu muito isso. Se comprou esses créditos, terminou o prazo da propaganda eleitoral e não se pôde utilizar esses créditos. Esses créditos ficaram lá, infelizmente. O que a resolução diz? Que esses créditos têm que ser devolvidos, têm que ser entendido como uma sobra de campanha e devolver para o partido. Até na eleição passada, essas empresas que trabalhavam com isso, elas não transferiam esses valores de sobra para terceiros, seja para pessoa física ou seja para pessoa jurídica, na questão do partido. E muito menos devolvia aquela diferença em valores financeiros. Tá? E também vai ser uma outra situação que vai ter grandes problemas de entendimento dessa situação. Queria que você comentasse sobre isso, Rodrigo, por favor. Qual o entendimento que você tem sobre isso, dessa situação? Porque no caso prático, colocar isso para funcionar no caso prático, eu acho complicado. Não, tudo bem, mas vamos lá. Só do ponto de vista eminentemente técnico, numérico, eu não vejo nem tanto problema com relação a isso, pelo seguinte: se vira sobra de campanha, né, se o candidato informa isso aí na prestação de contas, e o partido também, que isso é sobra de campanha, ou seja, créditos que eu paguei, para os quais eu paguei, mas que por uma situação específica não me foram utilizados, a sobra de campanha sendo devidamente informada na prestação de contas, eu não vejo problema com relação a essa situação, o candidato e a justiça eleitoral, porque isso aí vai virar uma pendência da ordem civil. Ou seja, o candidato depois vai ter que ver com a empresa que tenha sido contratada por ele, como é que ele vai fazer para usar isso aí depois. Isso aí sai da esfera da justiça eleitoral, pelo menos do seu ponto de vista técnico, e entra numa esfera civil, para a qual a justiça eleitoral ela não vai se imiscuir, se não houver assim, nenhuma irregularidade. Só interrompendo um pouquinho, assim, a sobra de campanha no SPCE, ela é sobra de campanha ou de bens, tipo, eu comprei um aparelho e teve uma sobra de equipamentos, ou financeira. Não tem ainda, pelo menos, a não ser que tenha alterado o sistema.
mas a questão do crédito de se utilizar do Facebook, eu não sei, eu não vi nem ainda como se colocar na prestação de contas como sobra de campanha, porque eu entendo que ela nem é um bem e nem é um recurso financeiro. Tá. Então você entra aí numa hipótese de notas explicativas. Eu explicaria essa situação no SPCE via notas explicativas, porque de fato nem é uma coisa nem outra. Se fosse bem, seria sóbria para o partido. Se fosse crédito, da mesma forma. Então, se o sistema, e não tem, de fato não tem, é quadro lá, campo para essa situação. Então vai ter que entrar numa explicação via nota explicativa. Eu me lembrei de um destaque interessante aqui, só para tentar aproveitar o tempo, com relação a essa história aí do CPF ou CNPJ informado no extrato bancário, que é a previsão na resolução e na própria 9.504 com relação à prática de crime, viu? 347 do Código Eleitoral. Os bancos, tanto eles têm normativos sobre, quanto normativos do Banco Central com relação à informação do CNPJ, quanto eles sabem dessa situação. Então, inclusive isso é tópico lá do trabalho que eu escrevi, porque eu elenco várias situações que podem decorrer da prestação de contas. Uma delas é essa, a repercussão da prática do crime por fornecedores, por bancos e por aí vai. Perfeito, Rodrigo. Assim, eu já deixo você, Rodrigo, para fazer seus agradecimentos finais. Nós já estamos encerrando a nossa live e eu tenho que encerrar antes do Instagram bloquear para poder deixar salvo nos stories. Então, eu queria que você encerrasse sua fala aí. E você tem poucos minutos para fazer isso. Então, para não atrapalhar aí a sua situação, eu agradeço a participação, agradeço ao convite e estou sempre à disposição para conversar sobre esse tema que para mim é muito caro, muito bom de falar sobre, muito importante. Um prazer, boa sorte aí para você e para todos e um abraço. Eu agradeço, Rodrigo, você imensamente, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, a todos os amigos que participaram dessa live. Espero que tenhamos outros momentos como esse, Rodrigo, em outras lives, ou até mesmo, a gente não sabe como é que vai ficar. Agradecer a todas as pessoas que tiraram tempo aí para vir escutar sobre esse assunto, técnicos, candidatos, nós temos vários candidatos, Rodrigo, aqui participando da live, pessoas do país inteiro assistindo nossa live. Quero terminar essa live com a mensagem. Hoje é o dia de Tiradentes, e Tiradentes falava que se a gente quiséssemos, nós poderíamos fazer uma grande diferença para a nação. Então, nós faremos essa diferença no que couber. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, espero que tudo isso passe o mais rápido possível. Muito obrigado. Beleza.